Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Convido os irmãos a ficar de pé para a gente fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar nossa fronte. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui mais uma vez na sua santa presença, Senhor. A tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, assim o Senhor estará, e aqui nós estamos em maior quantidade. Por isso nós queremos que o Senhor está aqui, assim como o Senhor também está em nossa casa, nos guardando, nos livrando de todo mal. Senhor, abençoe agora esse momento de louvor, esse momento de honra que nós estamos fazendo ao Senhor, Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, e todo poder provém de Ti. Sem Ti nós nada seríamos, e sem a Tua presença nós nada somos, Senhor. Nós sabemos que o nosso louvor, ele não é perfeito. Perfeito só o louvor dos anjos aí no céu, na glória. E quem sabe um dia a gente na glória também te louvar de forma perfeita. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo, esse mundo corruptível, né? Esse mundo blasfemo, o nosso louvor chega às vezes até a ser ofensivo, mas vem do nosso coração. E por isso nós pedimos que o Senhor encurve a Tua cabeça para nos ouvir, para apreciar o nosso louvor, Senhor. E que se por acaso eu queira me envaidecer, eu queira trazer esse louvor para mim, que o Senhor não permita, porque todo louvor, toda honra e toda glória somente a Ti. Que eu seja aqui utilizado como um vaso de honra, como um instrumento. Da mesma forma como a guitarra é um instrumento em minhas mãos, eu quero também ser um instrumento na mão do Senhor. Eu quero que as irmãs, as mulheres que daqui a pouco irão se juntar a mim no louvor, também sejam usadas como instrumentos na Tua mão, Senhor. Que o nosso querido e amado pastor José Marcos também seja usado para trazer a Tua santa e gloriosa palavra. E assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos aplaudir o nome do Senhor nosso Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu quero me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer
somente preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós estamos aqui, não sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, somente a ti te damos glória, oh Senhor. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vamos aplaudir o nome do nosso Deus. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar, e me levará a te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Um grito de júbilo, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu pulo, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Eu corro, grito, 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 grito na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e cantando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Convido aqui à frente agora as irmãs do grupo de oração para estar louvando comigo. Pega o microfone aqui. Isso. Aqui, irmã. Pai Senhor, amém.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei ao minha vida que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Glória a Deus, as palmas bem fortes para o nosso Deus. Convido aqui agora à frente a nossa irmãzinha Nana. Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta, dá pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegar até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir? Enquanto faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir.
desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegar até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, enquanto faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na ambulância, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, enquanto faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. Você não veio até aqui pra desistir, enquanto Não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus. era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas Não adoro pelo que ele faz, nem quando bem materiais. Eu adoro porque Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Oh, glória! Jó, Você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Como pode ainda adorar se não tem motivo pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos bem materiais. Eu adoro porque ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Adora, igreja. Oh, glória. A Ele a 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 glória. Pra sempre. Amém. Glorifique o nome do Senhor. Deus me Deus, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado Toda a honra e toda a glória. Agradeço a de Amém. Jesus. Glória a Deus. Convido aqui à frente agora a irmã Conceição. Primeira igreja na paz do Senhor. Amém. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Quando chora, o Senhor responde. A oração As palmas. estremece o monte.
Enquanto ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela travava pra atender. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou. Quando tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus que faz presente vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou. Quando tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus que faz presente vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. E agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Amém. Queria convidar aqui à frente para dar oportunidade nosso irmão Zé do Carmo. Oi, irmão. Vou para a gente aqui. Som. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Todo crente é provado, toda bênção tem um preço para ele receber. É preciso de humildade e a Deus obedecer. Muitas vezes o Senhor pede o que eu não quero dar, pede aquilo que eu mais amo, o que vai me machucar. É assim que ele prova. Você lembra do Isaac que Deus mandou sacrificar? Amor, não duvidou, pegou o teu filho Isaac para fazer o sacrifício. Foi pro Monte Glória, pegou a lenha e o cutelo, com tristeza em
sua alma, sobre a lenha o deitou. Quando levantou a faca, lá do alto Deus travou. Abraão, não faça isso, a tua fé me agradou. Desça com a tua bênção, pois agora reconheço que tu temes ao Senhor. Jesus Cristo foi provado ali nessa própria vida, como ovelha foi levado no seu corpo as feridas. Estava ali os meus pecados, toda a culpa desse mundo sobre si ele levou. O seu corpo ali sangrando, com os pés e mãos quebrados, tenho que lhe agradecer e dizer muito obrigado por salvar a minha alma e na luta me dá calma, e por ser bem salvador. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Convido que agora à frente os irmãozinhos Gabriel e o Felipe para estar lendo uma passagem para a gente. É Gabriel mesmo, né? Gabriel e Felipe. É isso. Como a gente confunde, é muita gente. Cumprimento a igreja, com o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dá a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedras. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois então encarecidamente me amou. Também eu livrarei e poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe, mostrarei a minha salvação. Agradeço a oportunidade. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou estar lendo os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu agradeço a minha oportunidade. Convido a igreja agora a ficar de pé para a gente receber o atalaia dessa igreja, o anjo dessa igreja, o nosso querido pastor José Márcio.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, glória a Deus, aleluias, no capítulo, aleluias, 19, aleluias, de 1 Reis. No versículo 9. Capítulo 19, versículo 9 de 1 Reis. Glória a Deus. É 1 Reis. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor nesta noite. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que faz aqui, Elias? E ele disse: tem sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei buscando a minha vida, aleluias, para matarem. Amém? Pode assentar. Senhor Deus, se for para entrar na mensagem, aleluias, sem a unção do Senhor, é difícil, Senhor. Então perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, dê unção para a palavra, dê unção para a oração em nome do Senhor Deus. A palavra do Senhor fala da seguinte forma: Elias, aleluias, entrou, aleluias, em uma caverna, aleluias, porque, aleluias, ele tinha sido, aleluias, muito zeloso. Palavra, aleluias, do Senhor. E então a palavra do Senhor fala que depois dele ter só sobrado ele como profeta, ele entrou num termo de uma forma assim, dizendo, depressiva, o qual, aleluia, ele se pôs a entrar em uma caverna, aleluias, e ali ficar, não querendo sair da caverna, né? E houve, aleluia, terremotos fortes, aleluias, fogo, aleluia. De nenhuma forma a presença do Senhor tinha sido manifestada. Mas depois a palavra do Senhor afirma que então, louvado seja o nome do Senhor, uma voz suave, aleluias, dizendo para Elias, aleluias, se levantar, aleluias, ficar-se de pé, ou seja, sair da caverna, aleluia, e aleluia, o Senhor estava dizendo, você vai ungir, aleluia, outro profeta em seu lugar,
Você vai ungir reis. Aleluia. Rei. Aleluias. Porque ele estava achando que o fardo estava pesado. A responsabilidade era grande. O profeta Elias era o desinquietador de Israel. Assim entendia Acabe, porque Acabe fazia tudo errado, tudo ao contrário, e sempre quando aleluias, Elias aparecia, era correção. Nunca dissera palavras que poderia exaltar, aleluias, Acabe. Como nós queremos ser exaltados se nós viemos e vivemos, aleluias, compatindo e vivendo no erro. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejamos aqui que você tem que ser também desinquietador na sua casa, na sua família, no seu trabalho, porque quando você, aleluias, divulga, anuncia a palavra do Senhor, aleluia, o que está ao redor de você fica incomodado, aleluias, incomodado porque você tem a presença e talvez, aleluia, esta pessoa queria ter a presença, aleluias, mas não se esforça para ter a presença. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, aleluia, você será humilhado para cumprir a escritura que o Senhor fala, né? Por causa da minha palavra, por causa do meu nome, será odiado. Louvado seja o nome do Senhor. Se é idólatra, aleluia, está tudo normal. Aleluia. Se é bruxo, é tudo normal. Aleluia. Se vive no erro, está normal. Se é viciado na droga, está normal. Agora falou que é cristão, que é um adorador em espírito e em verdade. Para o sistema do mundo, eles acham que é coisas de outro mundo, não é. É coisa de Deus, é coisa do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Elias era um homem que dedicava a buscar o Senhor, e com isso sinais e maravilha acompanhava Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Certa via, aleluias, quando ele estava sendo muito oprimido para chegar na presença do rei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que foram enviados a eles 50 soldados para o prender, aleluias, e levar até lá. Ele, aleluias, dizendo: se realmente eu sou, aleluia, homem de Deus, que desça fogo do céu. Aleluia. E o Senhor confirmava, aleluia, a palavra. Aleluia. A palavra de Elias, irmãos. Aleluia. Ele fala segundo as minhas palavras. O certo, aleluia, é nós falar segundo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Ele fala segundo a minha palavra, não haverá chuva em Samaria por 1 ano. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem intimidade com o Senhor, aleluia, vou dizer, aleluias, palavras que não caíram por terra, aleluias, como as palavras, aleluias, do profeta Moisés e profeta Elias e muitos outros, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, aleluias, pôs mais 2 anos e 6 meses, creio isto, aleluias, sobre aquilo que o profeta tinha dito, aleluia. Porque, irmãos, aleluia, ele estava vendo, aleluias, que havia um erro muito grande, uma idolatria muito grande, aleluia. É a idolatria que eu falo, irmão, é essa daí de adorar a imagem de escultura mesmo, buscar outros deuses, fabricar outros deuses. Se Deus te fez, como é que você vai fabricar um Deus? É loucura da cabeça, é coisa satânica do diabo. Aleluia. E Samaria, onde a idolatria era muito grande, adorava os Balaim, aleluias, e muitos outros deuses.
aleluia, o qual, irmãos, quero te dizer que com tudo isso, resumindo o que eu estou falando, tem algo impossível para o nosso Deus. Depois de você saber e ver quantas maravilhas, aleluia, que o Senhor tem feito nesta terra, você ouvindo, aleluia, ouvindo eu dizer que há algo impossível para Deus, você fica meio inquieto a entender. Mas eu vou dizer para você que o que é impossível para Deus, aleluia, é adorar dois senhores, aleluia, porque Ele não aceita o louvor, a adoração que é do Senhor a ser entregue a ninguém, é somente do Senhor, aleluias. E se você prestar atenção, irmão, em tudo que se passa nesta terra, o nome do Senhor é glorificado. Muitas vezes, aleluia, nós passamos por lutas e dificuldades, aleluia, ou o diabo queira atacar nós, aí ele cai por terra, porque nós se chegamos a mais a Deus e acaba que o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, um que não conhece a palavra vai lá e contrata um demônio para acabar com a vida do outro. Aí o Senhor vai lá e liberta, aleluia, aquela pessoa, fica envergonhado, o macumbeiro, o bruxo, e o nome do Senhor é glorificado, porque aquela pessoa aceitou Jesus. Em tudo, o nome do Senhor é glorificado. Até na morte, morreu Lázaro, o Senhor ressuscitou, o Filho do homem, Jesus de Nazaré, foi glorificado. Aleluia, o Senhor deu a sua vida e mesmo tomou-la de volta, louvado seja o nome do Senhor. Ficou envergonhado, Satanás, aleluias, tão vacilão, aleluias, que vou matar, vai morrer. Acabou que naquela hora foi a hora do Senhor tomar, aleluia, o poder dele, pisar na cabeça dele, e também, aleluia, tomar a chave da morte. Irmão, sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Só passa para o outro lado, irmão, se o papai ou o rei da glória liberar. Se o papai não liberar, não vai não. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos aqui que mesmo o profeta, sabendo de tudo isso, ele ficou com medo. Com medo de quê? De uma mulher. Encarou 450, aleluias, né? Profetas ali, aleluias, fez com que todos foram mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E depois ficou com medo de uma mulher. Entrou dentro de uma caverna e não queria sair mais. Quando um cristão, irmãos, aleluia, presta atenção, vou comparar, aleluia, o profeta Elias como um cristão, um conhecedor da palavra, que queira parar de servir o Senhor. A Bíblia fala que teve um vento muito forte, vai acontecer vento. Aleluia, vai ter terremoto, vai ter altos e baixos. Isso é só um sinal, aleluia, que o Senhor, aleluia, está fazendo um terror para que, aleluia, o profeta, o servo, a serva desperta para vir para a presença do Senhor. E nenhuma dessas outras coisas o Senhor permite, mas o Senhor não estava, diz a palavra do Senhor. Depois o Senhor vem pessoalmente, aleluias, e declara para Elias: sai para fora, Elias. Aleluias, vai fazer a minha obra, eu sei que está pesado, unja outro e põe em meu lugar. O Senhor achou tanta graça nele e falou: você está com medo de morrer, Elias, mas você tem chamado a minha atenção, Elias, eu não vou deixar você morrer. Elias tinha feito a obra do Senhor, ficou com medo ali dentro da caverna de morrer, mas o Senhor tinha achado tanta graça em Elias, que então, por que não seria naquele dia, daquele encontro do Senhor, aleluia, naquela caverna, que dissera o Senhor ao profeta Elias que ia levar ele na carruagem? Você está entendendo? Ele estava com medo de morrer, e a saída era ele não morrer. O Senhor falou: pode sair para fora, eu sou contigo, unja outro e põe em seu lugar, e eu vou te levar numa carruagem de fogo. É forte. Louvado seja o nome do Senhor, irmão.
A palavra do Senhor fala que antes, aleluias, ou no período, aleluias, que diz a palavra do Senhor, o Senhor anuncia que muitos não provarão a morte. Aleluia. A palavra do Senhor fala que serão arrebatados aqueles que estão em Cristo, nosso Senhor Jesus. Quantas vezes, irmãos, aleluias, nós temos medo da morte. Irmãos, eu tenho medo da morte. Sabe por quê, irmãos? Que eu tenho uma responsabilidade, o qual o Senhor me deu nesta terra. Eu tenho a preocupação de partir e a obra não está concluída, aquilo que o Senhor determinou para que eu faça. E com isso eu fico inquieto. Mas certa via, se o Senhor disser para mim que a obra está concluída, eu não tenho medo. Eu tenho medo, aleluia, de não ter feito aquilo que devia ser feito, como ordena o coração do nosso Deus, na minha pessoa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho medo e preocupação, aleluia, de eu estender as mãos e não ter feito a obra totalmente, do jeito que seria. Eu tenho preocupação porque o Senhor não poupa ninguém, no nome do Senhor, aleluia, estou falando de profeta. Os meus enfermos, fiz sinais e maravilhas, o Senhor, espera aí, eu não te conheço porque cometeu iniquidade. E o que mais nós fazemos é este pecado, irmão. Não tem nem A e nem B que, aleluias, que peca sem não saber que está pecando. Mas quando, aleluias, nós descuidamos e caímos, e na mesma hora, se nós a lembrarmos e se arrepender, peraí, eu falhei. Está tudo legal. Mas se entrar o diabo do nada a ver, sem importância, aí acabou. Você se aquietou no erro. E com isso você está agarrado na iniquidade. Sabe, irmãos, qual é o significado do pecado quando nós pecamos? Cada vez que nós pecamos, nós estamos se matando. O pecado nos destitui da glória de Deus. Então, se nós não estiver perto da glória de Deus, da salvação, nós estamos arruinados. Elias chamou a atenção do Senhor: Senhor, tem sido muito zeloso pelo teu nome e pela tua palavra. Somente eu sobrei como profeta. Ele achou difícil. Foi todos morrendo, só estava sobrando ele. Mas ele tinha sido fiel com o Senhor. Aleluia. E por isso o Senhor não deixou ele provar a morte. Aleluia. Pessoalmente o Senhor veio buscar ele. Aleluia. Pessoalmente. Aquela carruagem de fogo, irmão. Aleluia. Nós vemos, irmãos, aleluias, que muitas manifestações tem de anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando se fala em fogo, é o Senhor dos exércitos, irmão, que veio pessoalmente buscar a ele. Na carruagem. A carruagem, o rei da glória. Você está entendendo? Carruagem, para você entender. Irmãos, aleluia, eu não estou falando nada errado, não. É o rei da glória. Quem anda em carruagem é o rei da glória. Então o rei da glória veio na carruagem de fogo buscar Elias. Não foi anjo, não, para vocês entenderem. Aleluia, como Elias conseguiu chamar a atenção do Senhor, servindo ao Senhor com sinceridade. Elias, quando profetizava e falava, aleluia, era como, aleluia, saísse fogo da boca de Elias. Aleluia. Saía porque estou dentro do contexto, porque, aleluia, Elias pregava firme, pregava duro. E tem sinal que ele era homem de Deus, e saiu a palavra fogo da boca dele, e saiu fogo do céu. Então nós entendemos aqui que o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer nesta noite que somos conhecedores da palavra e não tem nada dessa de parar, não. Está quase chegando o final. Fica no posto, fica no barco, não saia do barco.
O Senhor vai buscar a tua igreja, vai buscar os teus servos e servas. Talvez o povo queira ganhar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? A palavra do Senhor afirma, irmãos, aleluias, que nós não seremos como os anjos, seremos seres humanos revestidos da glória de Deus nas nossas vidas, aleluias, com deveres a fazeres na nova Jerusalém, na nova cidade santa, aleluia. Muitas partes talvez nós entendemos que não vai haver memória, mas vai ter sim o aviso, o entendimento de ver, aleluias, o que tinha já acontecido, e vai fazer que nós tenha medo, aleluias, de se rebelar contra Deus, como os anjos se rebelou contra Deus. Vejamos aqui, irmãos, aleluias, que o problema começou lá no céu. Como é que não vai ter problema aqui na terra? Entenda aqui, irmãos, aleluias. Talvez a gente pense, como é que aquele anjo pôde se levantar contra, aleluia, a Deus? Deus é o quê? O Criador é o Pai. E muitas vezes os filhos não se levantam contra o pai e contra a mãe. E sabendo que foi 9 meses a mãe que cuidou, e que se não fosse o pai que tratasse, aleluia. Então, quem tem poder e autoridade sobre o filho não é o pai? Então, mesmo sabendo que foi criado pelo Senhor, por isso Satanás quis passar e ser maior do que o seu Criador. E eu creio que a cena foi essa, irmão. Ele achou que era o tal. Ele chegou em certa forma, aleluia, se aproximou. Só a glória de Deus fez ele cair, já acabar com o rosto dele e jogar cá por baixo, nesse chão. E ele está aí a potestade do ar e do vento, com a seta em um, com a seta no outro. Prepara as emboscadas, irmão. Se vocês pararem para prestar o tanto de anjo que tem nessa cidade, quando você sai da sua casa te guardando. Se não tivesse anjo para cuidar de nós aqui, irmão, nós estava morto. O diabo quer pegar e entrar e matar mesmo. Ele joga o carro em cima da pessoa, empurra, todo jeito ele consegue mover as coisas. Louva a Deus que tem um anjo do Senhor cuidando de nós aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor, aleluias, não manda o anjo, o Senhor vem pessoalmente, como fez com Elias. Arrebatou Elias e levou ele, e pôs outro profeta em seu lugar. A capa caiu e a unção de Elias veio sobre Eliseu. E também teve sinais e maravilha. Ainda teve mais sinais ainda mais, como tinha tido, aleluias, de Elias e Eliseu. Vou dar um testemunho para vocês, irmãos, como é que Deus fala. Sabendo desta palavra, louvado seja o nome do Senhor, eu passei a orar ao Senhor uns 2 anos a 3 anos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, aleluia, presta atenção, é forte. Existe a porção dobrada de Elias, não é? E eu comecei a pedir ao Senhor errado. Não prestei atenção naquilo que eu estava falando. Eu orava e pedia ao Senhor e falava assim: eu quero uma porção do Pai, uma porção do Filho e uma porção do Espírito Santo. Presta atenção. 3 anos orando desta forma, jejuando, jejum, oração, um monte, até o Senhor, aleluia, vou responder meu servo. Fiz a campanha de 40 dias no monte, e esse propósito.
Fiz a de 3 dias em seco, sem comer, sem beber, e neste propósito. Aí a palavra do Senhor veio a mim por 3 vezes. Meu servo, você está pedindo errado. É forte. É bem. Eu subi para o monte, de novo orei novamente. No segundo dia a palavra do Senhor questionava o Senhor. No segundo dia o Senhor falava: meu servo, você está pedindo errado. No terceiro dia também o Senhor falara: meu servo, você está pedindo errado. Eu falei: Senhor, como posso eu estar pedindo errado? Como posso estar pedindo errado? Vou dizer para vocês, irmão. Quando você vai no mercado e compra 1 quilo de carne e divide ela em porção, vocês estão entendendo? Como o nosso Deus é sábio? Ela é uma porção de 1 quilo, de um todo de 1 quilo de carne. Ela veio da origem de 1 quilo de carne. E quando você vai tirando 100 gramas de 1 quilo de carne, mais 100 gramas e mais 100 gramas, aquele um todo de 1 quilo, entendeu? Vai ser consumido, entendeu? Alimentado. Presta atenção. Agora imagina como o Senhor fala que estava pedindo errado. Presta atenção. Uma porção do Pai, uma do Filho e outra do Espírito Santo. Sem eu perceber, o que eu queria ser? Não morri porque não tinha maldade no meu coração. Com isso, eu estava pedindo para ser Deus. Vocês entenderam? Vocês entenderam o negócio? Aí me faz lembrar daquela palavra dos 2 irmãos. Aleluia. Senhor, eu quero ficar à direita e outra à esquerda. Aí o Senhor falou: não, peraí. Esse é para quem já está preparado para o meu Pai. Vocês podem tomar do cálice que eu bebo, mas disso aí não. Então, irmãos, tem hora que nós oramos até errado. E Deus fala. Ele orienta. Até eu entender que eu estava errado. Falei: Senhor, me perdoe. Eu não estava pensando na maldade, aleluia, no meu coração quando lhe pedi o Senhor isso. Mas me basta aquilo que o Senhor me der. Para que seja usado para a tua obra, o teu benefício, do teu nome ser glorificado. E pela misericórdia o Senhor tem dado muito. Ainda. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Todo-Poderoso, Rei da Glória, Tua palavra foi pregada, o nome do Senhor é glorificado nesta noite. Os Teus servos estão aqui, Pai. Não deixa, Pai, aleluias, que eles parem. Pai, não deixa, Pai, que o medo, as lutas, faça com que eles queiram entrar em uma caverna. Aleluia, porque o Senhor chamou eles como cabeça. Aleluia, e quando, aleluia, a gente quer entrar numa caverna, a gente fazemos o papel de cauda, ou seja, desanimando, aleluia, voltando para atrás. E aí com isso pode acontecer, aleluia, os sinais do Senhor para nos despertar, como despertou Elias. E com isso, Elias passou a ficar atento e ver a voz suave. Ó filha minha, ó filho meu, a carga está pesada, mas, aleluia, você tem outro para te ajudar, não é profeta não para te ajudar não, é o Senhor Jesus, o mais forte que é profeta, que está disposto a te ajudar. Quando você ora ao Senhor, o Senhor falou: peraí, agora você pode ficar aí
me adorando, que a peleja é minha agora. Por esta peleja não precisa pelejar. O Senhor está dizendo, aleluia, que se mexeu com você, mexeu com o Senhor. Aleluia. Porque aqueles que andam no estatuto e nos mandamentos, piedade peculiar, aleluia, ou seja, separado para os cuidados do nosso Deus. Pai, eu não sei a forma que eles chegaram aqui, se tem enfermidade, cubado, mal alojado, é a tua unção, aleluia. Senhor, se o Senhor tem achado graça nas nossas vidas, Pai, na nossa, Senhor, o Senhor consumiu, Senhor, aquele mal. O mal era aqueles homens que queriam, Pai, dar cabo de Elias, a força, machucar Elias, aleluia, prender Elias. Se nesta noite, Pai, tem enfermidade, alguma maldição, querendo prender a saúde dos teus servos e servos, projetos e sonhos, prendendo as famílias deles de servir ao Senhor, que nesta noite, Pai, se o Senhor, aleluia, tiver achado graça em nossas vidas, e o Senhor desce fogo do céu, Senhor, e consome a esses maus, Senhor. E o Senhor, Rei da Glória, consome, meu Pai, o espírito de desvio, os espíritos, Pai, de erro, as obras satânicas, os espíritos de enfermidade, com teu fogo santo, Senhor. Queima, Senhor. Queima, queima. Faça arder, Pai. Aleluia. A tua unção do teu fogo, Pai, santo, nas nossas vidas, o qual nada pode deter a tua unção, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra. E determino que todo mal, toda enfermidade, toda seja destruída através do fogo santo do Senhor Jesus. E as palmas louva e glorifica a Deus. Amém?